Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia aqui. E será mesmo que o homem descobriu a cura da AIDS? Galera, você deve ter acompanhado nessas últimas semanas que algumas notícias de pacientes que foram curados da AIDS apareceram aí na internet, pipocaram. E surgiu essa discussão, meu Deus, será que o homem conseguiu descobrir a cura da AIDS? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes vamos dar uma contextualizada. O vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele foi clinicamente diagnosticado, descrito pela primeira vez lá na década de 80 nos Estados Unidos, no início da década de 80. E o que o homem acredita que rolou, acabou acontecendo, foi que esse vírus da imunodeficiência humana, ele foi uma mutação, uma evolução de um vírus que provoca imunodeficiência em símios, em macacos como um chimpanzé. Então isso teria acontecido lá na África, mais ou menos lá pela década de 20, 30, e começou a se espalhar na década de 60, enfim, até que a gente começou a diagnosticar muito bem isso na década de 80. Só que aí, galera, o que acontece é o seguinte, você sabe que o vírus HIV, ele é um retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus de RNA que dentro da tua célula ele injeta uma enzima que é capaz de transformar aquele RNA dele em DNA e aí ele liga o DNA dele ao DNA das tuas células e acaba vivendo ali dentro da tua célula. Só que esse vírus, esse retrovírus, então o vírus HIV, qual tipo de célula ele ataca no teu corpo? Glóbulos brancos, que são justamente células que deveriam ser responsáveis por eliminar vírus, bactérias e qualquer tipo de invasor no teu corpo. Essa é justamente a célula que o vírus HIV quer infectar, principalmente linfócitos TCD4, que nada mais, nada menos são as células que são basicamente o centro de comando ali do teu sistema imunológico. Então o que acontece é que o vírus HIV, ao penetrar nessas células, ele acaba enfraquecendo o teu sistema imunológico e a pessoa passa a manifestar os sintomas, aí a gente fala que ela está com AIDS, que AIDS é uma sigla também do inglês, que em português seria SIDA, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, justamente porque a pessoa fica com o sistema imunológico deficiente. AIDS na década de 80, quando a pessoa era diagnosticada com essa doença, ela tinha um tempo muito curto de vida, que a pessoa ia ficando cada vez pior, sistema imunológico fraco, e abria uma possibilidade para ela adquirir outras infecções, tá? Porque o sistema imunológico dela estava muito fraco. Mas aí, galera, na década de 90 já começaram a aparecer alguns remédios, alguns tratamentos que prolongam e melhoram a vida da pessoa com AIDS. Porque esses remédios, basicamente, elas impedem a proliferação do vírus dentro do corpo da pessoa, então a carga viral não aumenta. Então a pessoa ela não se cura da AIDS, só que ela tem uma vida um pouco melhor, porque ela não vai ficando cada vez pior. O vírus não consegue continuar se espalhando pelo corpo inteiro, mas infelizmente o remédio não cura. Mas aí, galera, você viu, tá, essas notícias onde pessoas ficaram livres do vírus HIV. Você sabe como funciona isso? O que aconteceu? Vamos te explicar agora, então presta atenção, porque isso pode aparecer nas provas esse ano de vestibular. O primeiro caso que se tem registro de um paciente que ficou curado do vírus HIV foi o caso que ficou conhecido como paciente de Berlim. Na verdade, o cara era americano, Timothy Brown, só que ele morava em Berlim. Em 1995 ele foi diagnosticado com AIDS. Acontece que em 2006 ele foi diagnosticado com leucemia. Você sabe que a leucemia causa um problema nos leucócitos, os glóbulos brancos, e aí ele começou a fazer alguns tratamentos com quimioterapia para ver se resolvia o problema, mas não teve solução. E aí a única solução seria um transplante de medula. Lembra o que a medula faz? Lá na medula óssea, que está no interior de alguns ossos do teu corpo, tu possui células tronco do sangue, ou seja, células que vão se transformar em células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas, que são fragmentos de célula. Então, o transplante de medula é uma das soluções para a leucemia, porque na leucemia a pessoa não está conseguindo produzir, está com defeito nessa produção de glóbulos brancos. Então, o transplante de medula pode ser a solução. Aí que veio a grande sacada. A essa altura, lá em 2006, os médicos já conheciam alguns pacientes ao redor do mundo que naturalmente eles são imunes ao vírus HIV. E por que isso? Porque os médicos descobriram
que o vírus HIV ele usa uma proteína que está localizada na membrana das nossas células de defesa, a proteína CCR5, e o vírus HIV ele usa essa proteína para ajudar na sua entrada, na sua infecção na célula. Aí existem algumas pessoas que têm uma mutação gênica que produzem uma proteína dessa CCR5 com defeito, e o vírus HIV não consegue aderir a essa proteína. Então essas pessoas elas são naturalmente imunes ao vírus HIV. Acontece que os médicos, ao fazer um transplante no Timothy Brown, eles pegaram um doador de medula que tinha essa mutação. Então eles pegaram a medula de uma pessoa que tinha essa mutação na proteína e colocaram essa medula no Timothy Brown. E eles observaram, e alguns meses depois, cara, não detectaram mais a presença do vírus dentro do corpo dele. Então olha só que loucura, porque quando ele recebeu essa medula nova, ele passou a produzir células sanguíneas novas a partir da medula que ele recebeu, e como elas tinham essa mutação com essa proteína diferente que o vírus HIV não consegue penetrar na célula, ele se livrou do vírus HIV. Então em 2007, Timothy Brown, paciente Berlim, ele foi reconhecido como a primeira pessoa a ficar curada do vírus HIV. Aí esse ano veio a divulgação do segundo paciente curado. Na verdade, o paciente ele foi divulgado apenas como paciente de Londres. Em 2016, esse paciente recebeu também um transplante de medula. E também o doador dessa medula tinha essa mutação gênica que produzia essa proteína CCR5 com defeito e que o vírus HIV não conseguia se infectar. Então esse paciente era portador do vírus HIV, ele tinha AIDS e ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, que na verdade também é um problema nas células sanguíneas. E aí o que acontece? Ele recebeu, para tratar esse linfoma, ele recebeu um transplante de medula também de um doador que continha aquela mutação na CCR5. E aí o que eles observaram? Que esse paciente também ficou livre do vírus HIV. Na verdade, ele talvez não seja tratado ainda como uma cura. Eles dizem que o vírus tu não consegue detectar nos exames, mas o vírus ainda pode estar escondidinho em algumas células. Então eles chamam isso por enquanto de remissão tardia. Mas pode ser também um caso de cura, de alguém que tenha se livrado do vírus HIV. Então teria sido o segundo paciente curado da AIDS. E apenas 2 dias depois do anúncio desse segundo paciente, apareceu um terceiro. Fizeram o anúncio de um terceiro possível caso de cura. Na verdade, o paciente conhecido apenas como paciente de Düsseldorf recebeu o mesmo tratamento, um transplante de medula, onde o doador tinha mutação na proteína CCR5 e ele também ficou livre, ou pelo menos não detectado, a presença do vírus HIV no seu corpo. E existem registros de outros pacientes que também receberam esse tratamento e eles estão aguardando os resultados dos exames. Então, nas próximas semanas, próximos meses, podemos ouvir falar de mais casos de pacientes que foram curados com vírus HIV. Mas, galera, então agora, o que a gente acha? O que vocês acham? Isso aí é a cura do vírus HIV? Na verdade, não é bem por aí. Galera, vamos pensar o seguinte, um transplante de medula é algo muito complicado, muito agressivo, delicado, tem muita chance de rejeição. Para encontrar doadores de medula compatíveis não é tão simples assim, é bem difícil. A maior parte da população não é doadora de medula. Então, esse não é um tratamento que possa ser aplicado em todos os pacientes que têm AIDS ao redor do mundo. Mas já começa a ser uma possível esperança para que o homem entenda um pouco mais sobre essa mutação na proteína CCR5 e consiga, de repente, através de técnicas modernas, como uma edição genética, seguir por essa linha de pesquisa para ver se a gente consegue a cura da AIDS, aí sim com tratamentos um pouco mais fáceis de serem aplicados. Tá? Mas, então, não é a cura da AIDS ainda, infelizmente, mas já é uma grande promessa, um grande avanço e uma esperança para que nós consigamos uma cura para essa doença que mata tanta gente no mundo. Enquanto isso não acontece, galera, tem uma forma simples de evitar o problema. Melhor do que remediar é prevenir. E aí você sabe, você conhece muito bem as principais formas de prevenção contra o vírus HIV. Mas como a gente sabe que a principal forma de contaminação, de contágio, é a relação sexual sem preservativo, pelo amor de Deus, tá esperando o quê? Bota uma capa nesse gurizão aí
e, pelo amor de Deus, faça sexo seguro. E é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo. É um assunto importante, um assunto interessante. Fica ligado, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esquece, curte o vídeo, mostre esse vídeo para os amigos, para eles também se informarem um pouco mais sobre essa tal de cura da AIDS. Não esquece de ativar as notificações para que você possa receber o aviso quando eu postar vídeo, que você sabe que agora nós temos muitos vídeos, mais de 2 vídeos por semana. Então fica ligado, continua acompanhando. Um abraço e até o próximo vídeo.